O plenário do Supremo deve analisar hoje um recurso apresentado pelo senador Ivo Cassol contra uma condenação que sofreu em 2013 por fraude em licitações quando era prefeito do município de Rolim de Moura, em Rondônia, entre os anos de 1998 e 2001. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto e da sessão de logo mais no Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Esse não é o primeiro recurso do senador contra a condenação, né? Não é o primeiro recurso. Ele foi condenado em 2013 e, em seguida, houve a apresentação de um recurso. O que a defesa argumenta, esse recurso chegou a ser rejeitado na época. O que a defesa argumenta para o novo recurso apresentado, que está na pauta de hoje, é que o primeiro recurso, por ter sido rejeitado, os argumentos sequer foram analisados. Então, a defesa, ela tenta, na verdade, diminuir a pena que foi aplicada no caso concreto. Foi uma pena de 4 anos e 8 meses de prisão em regime semiaberto. E a defesa entende que há aí contradição, obscuridade, omissão, erro no cálculo dessa pena, que ela teria ficado desproporcional e que haveria aí necessidade de ajuste. Embargo de declaração, ele é um recurso que não serve para mudar, né? Não há possibilidade de, no eventual julgamento desse recurso, o senador vir a ser absolvido. Pode haver algum tipo de ajuste se os argumentos da defesa forem julgados procedentes, mas não muda o teor da condenação que já existe. Pode, se for o caso, ter algum tipo de ajuste no que diz respeito à pena que for fixada, desde que os argumentos, os ministros considerem que há algo que precise ser efetivamente sanado. Gisele, por qual razão essa pena ainda não começou a ser cumprida efetivamente? A pena, embora nós vimos que a condenação foi em 2013, ela só pode ser efetivamente cumprida a partir do momento em que se tem o trânsito em julgado de uma condenação. Ele foi condenado, mas a decisão da condenação ainda não transitou em julgado, o que significa dizer que enquanto houver possibilidade de recursos, não é possível iniciar a execução da pena, porque senão nós estaríamos diante de uma execução antecipada da pena. No nosso sistema, né, jurídico penal brasileiro, essa pena ela só é efetivamente cumprida depois de que houver uma sentença definitiva da condenação. Então, toda vez que ainda houver possibilidade de recurso, significa que há possibilidade de rediscussão daquele caso e aí não se tem, então, o início do cumprimento da pena. Então, existe exatamente essa questão no que diz respeito ao trânsito em julgado. Assim que essa decisão transitar em julgado, essa pena, ela efetivamente vai começar a ser cumprida. E tem algum parecer da Procuradoria-Geral da República sobre isso? No final do ano passado, o Procurador-Geral da República solicitou a prisão do senador por entender que o recurso que foi apresentado, ele é meramente protelatório, ou seja, que a defesa, na verdade, só está querendo impedir o início do cumprimento da pena. Então, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, os advogados, eles trazem os mesmos argumentos que já haviam sido colocados no recurso anterior e que acabaram sendo rejeitados. Então, por essa razão, por entender que esse recurso está só tumultuando o processo, a Procuradoria se manifestou nesse sentido de que o Supremo Tribunal Federal, né, considerasse esse recurso protelatório e decretasse o trânsito em julgado da decisão com a prisão imediata do senador. E existe decisão do STF já em casos semelhantes a esse? O Supremo Tribunal Federal chegou a se manifestar em situações de recursos protelatórios, né? Quando entendeu que aqueles argumentos que foram apresentados no novo recurso eram os mesmos argumentos que já haviam sido apresentados em recurso anterior, aí fica caracterizado esse caráter protelatório, ou seja, a defesa está só querendo, na verdade, impedir o início do cumprimento da pena. E aí, no caso da ação penal 470, nós tivemos uma situação exatamente nesse sentido. O Supremo, então, ao rejeitar o recurso, ele decretou imediatamente o trânsito em julgado e, a partir daí, teve início o cumprimento da execução da pena. Então, o Supremo já decidiu nesse sentido. Vamos ver, né, nesse caso, na verdade, nós temos, em relação a essa ação penal, são 3 recursos em relação à ação penal 565. Um deles é do senador Ivo Cassol, e nós temos outros 2 recursos que são dos outros condenados. Eles foram condenados em razão da fraude no que diz respeito a obras no município de Rolim de Moura, em Rondônia, relativas a asfaltamento do município. Na época, inclusive, a acusação, além da fraude de licitação, havia a acusação também da formação de quadrilha. O Supremo Tribunal Federal absolveu por unanimidade no que diz respeito à formação de quadrilha, mas ele foi condenado pela fraude à licitação. A pena aplicada
foi de 4 anos e 8 meses em regime semiaberto. O que isso significa? Que ele pode trabalhar fora do presídio durante o dia e deve se recolher todos os dias para dormir no presídio. Essas são as regras, né, gerais aí do regime semiaberto. Tá ótimo, Gisele. A gente volta no próximo bloco, então, para falar da pauta, do restante da pauta do Supremo de hoje. Um minutinho. E aqui no estúdio nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta de hoje da sessão de logo mais do Supremo Tribunal Federal. Gisele, um dos casos da pauta questiona o regimento interno do TRT da 15ª Região, né? O que ele discute? Bom, o que está em discussão é exatamente uma regra desse regimento interno que trata sobre a eleição dos cargos de direção do tribunal. Então, um dos artigos do regimento interno prevê que poderão concorrer a cada cargo de direção do tribunal os 4 juízes mais antigos e elegíveis. Então, a Procuradoria-Geral da República é contra exatamente essa disposição por entender que essa regra não pode ser aplicada para cada cargo. E entende que, embora, né, a Constituição Federal tenha dotado o Tribunal de autonomia realmente para elaborar o regimento interno, e inclusive para eleger os seus dirigentes, essas regras no que diz respeito aos critérios de elegibilidade, elas deveriam estar estabelecidas na lei complementar que trata do Estatuto da Magistratura e não nessa lei, nesse regimento interno do Tribunal Regional do Trabalho. Então, por essa razão, estamos aí diante desta ação direta de inconstitucionalidade, que é a 3504, né, salvo engano, ela é o 3º item da pauta, e os ministros vão dizer exatamente se essas regras, no que diz respeito à eleição dos cargos de direção do TRT da 15ª Região, se elas ofendem ou não a Constituição Federal, se realmente esse assunto deveria ser tratado na lei complementar, que é a LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Gisele, aquele tema da Defensoria Pública, que até a gente já comentou aqui, está na pauta hoje? Já comentamos em algumas oportunidades, realmente está na pauta, trata exatamente da legitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil pública. O município de Belo Horizonte é contra uma decisão do Tribunal de Justiça Local que entendeu que a Defensoria Pública é, sim, parte legítima, ela pode defender, atuar na defesa de direitos e interesses difusos e coletivos. E o município entende que não é possível, porque a Defensoria Pública ela tem que atender pessoas que são carentes, que não têm condições de contratar advogado, e em causas dessa natureza, de direitos difusos e coletivos, nós não teríamos condições de individualizar exatamente quais seriam as pessoas, e aí, por essa razão, a atuação da Defensoria Pública seria inviável. O Supremo Tribunal Federal já chegou a decidir esse tema no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi realizado em maio deste ano, e entendeu, inclusive na oportunidade do julgamento, que a Defensoria Pública sim tem legitimidade, que ampliar, né, a atuação da Defensoria Pública significa, inclusive, permitir um acesso muito mais amplo também da população ao judiciário. Então, na oportunidade, os ministros entenderam pela constitucionalidade, né, da legitimidade da Defensoria Pública para a propositura de ações dessa natureza. O que está na pauta hoje é um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Liberdade provisória no caso de tráfico, também está na pauta? Também está na pauta, tem um habeas corpus, esse habeas corpus do julgamento já foi iniciado e é até curioso dizer porque é um julgamento que já vem desde a 2ª turma, né? Essas discussões sobre essa possibilidade ou não começaram na 2ª turma e aí os ministros entenderam afetar esse tema no julgamento, né, para o plenário. O plenário começou a julgar, na época o ministro Joaquim Barbosa, que era o relator do habeas corpus, ele já manifestou seu entendimento, o ministro Dias Toffoli também. A grande discussão aqui é exatamente sobre a possibilidade ou não de liberdade provisória para aquelas pessoas que respondem por tráfico. Existe uma vedação prevista na lei de drogas e essa vedação ela foi utilizada, de acordo com o que está no habeas corpus, como fundamento para negar a liberdade provisória de alguém que mesmo sendo primário, tendo bons antecedentes, ele teria sido impedido de responder àquele processo em liberdade por conta da vedação contida na lei de drogas. Então, esse caso chegou aqui ao Supremo Tribunal Federal, o STJ já chegou a indeferir o pedido de liminar desse habeas corpus. Tanto o ministro Joaquim Barbosa, né, já aposentado, quando se manifestou, quanto o ministro Dias Toffoli entenderam pela inconstitucionalidade desse dispositivo da lei de drogas. Em outra oportunidade, o Supremo Tribunal Federal também já declarou essa inconstitucionalidade em sede de julgamento de habeas corpus. Na ocasião, houve uma manifestação da ministra Carmen Lúcia no sentido de que o que estava sendo discutido no habeas corpus
não dizia respeito necessariamente à lei de drogas, mas sim aos requisitos da prisão preventiva que estão previstos no Código de Processo Penal, artigo 312 e seguintes. Em razão dessa manifestação da ministra, o julgamento foi adiado e está na pauta de hoje para ser retomado aí e para que os ministros possam, mais uma vez, se pronunciarem em relação à possibilidade ou não deste tipo de liberdade quando se está diante de crimes previstos na lei de drogas. Tá ótimo, Gisele. A gente volta amanhã, então, falar da pauta de quinta-feira do Supremo. Até amanhã.